bastante coisa aí, viu, que a gente vai dar hoje no geral. Então é isso, pode. Vamos lá. Então, na distribuição dos temas que o Paulo passou, esse ano, não podia deixar de ser, nessa época, ele colocou como foco exatamente a vinda de Jesus. E é um tema meio espinhoso, eu diria, porque todos nós fomos, ao longo dos últimos 2 milênios, aculturados, dessa expressão, e nos colocaram aquela imagem de um Messias extremamente amoroso, frágil, humano, que, apesar de todos os fenômenos ocorridos durante a sua brevíssima estada aqui, foi incompreendido quase que com unanimidade por todos aqueles da sua época, despertou a ira dos poderosos, dos religiosos, mesmo entre aqueles que o seguiam, sem questionar nada, nenhum deles entendia nada do que estava fazendo, e nem o que ele era. Infelizmente, o que veio depois dele também não ajudou muito. E logo em seguida, aqueles que tentaram propagar a sua mensagem, a essência da sua mensagem, foram perseguidos barbaramente, tanto pelos religiosos quanto pelos políticos e militares. Quando a coisa estava chegando num ponto de quase erradicação daquilo que se convencionou chamar de cristianismo, nome totalmente errado, diga-se de passagem, porque naquela época não havia esse conceito de Cristo, uma palavra grega que foi utilizada pelos católicos muitos anos depois. Mas a mensagem do Evangelho em si, pouquíssimos restavam que ainda conseguiam propagar a essência da mensagem deixada por Yeshua, né? E dominado por um momento político muito oportuno, por algumas circunstâncias históricas, que não é o caso a gente relatar aqui, criou-se um acordo entre o Império Romano, dominante naquela época, e os representantes das diversas igrejas que se formaram nas casas do caminho, em lugares diferentes, onde foram sendo propagadas as mensagens de Jesus, principalmente fora do contexto de Nazaré, Jerusalém, levados em especial por Paulo, né? Saulo de Tarso, depois encaminhado a Paulo. E como ele pregou muito aos povos que não eram judeus, os gentios, como se chamava na época, no exterior houve uma maior acolhida àquela mensagem do que no próprio território onde Jesus viveu. E esses bispos que se formaram como líderes através das casas fundadas por Paulo, começaram a disputar o poder em si, cada um interpretava a coisa de uma maneira, né? Os humanos todos até hoje não mudou muito, mas naquela época era um pouquinho pior. Então, para acabar com esse cisma todo e aproveitar aquela energia toda, Constantino convoca todos os representantes, determina que cessassem as perseguições aos seguidores de Yeshua e propõe a criação de uma instituição que levasse em consideração, na medida do possível, os interesses e as opiniões de todos. E ali foi fundada, no final do século IV, a Igreja Católica Apostólica Romana.
então a coisa piorou muito. A mensagem foi completamente deturpada. E em nome dessa mensagem deturpada, talvez os maiores horrores já produzidos pela história da humanidade ocorreram, culminando na Idade Média, como o momento mais difícil que se tem notícia da humanidade. E que também, convenhamos, 2025 não está muito diferente do que era aquela época, não. Né? Enquanto civilização humana, tirando, claro, o imenso avanço da ciência e da tecnologia, do ponto de vista da moralidade e da ética, eu acho que nós andamos uns passinhos para trás ainda. Usamos essa tecnologia toda para sermos mais eficazes em produzir danos uns aos outros ao nosso querido planetinha. Então, por que eu estou fazendo esse rateio todo? A visão mais esclarecida que temos hoje sobre essa figura, erroneamente chamada de Jesus, erroneamente porque não existia nem a letra J no alfabeto hebraico, nem no aramaico. O nome correto era Yeshua, em Y. Mas mesmo esse nome também era uma corruptela de outros. E a espiritualidade se manifesta já há bastante tempo entre nós, não apenas através da doutrina espírita, um pouco mais de 160 anos, mas de várias outras correntes milenares e tradições, e nos explica um pouquinho melhor a respeito desse personagem tão pouco compreendido por nós ainda hoje. Se nós nos reportarmos ao livro de Emmanuel, ou de Humberto de Campos, na psicografia do Chico, nos passa a ideia de Jesus como sendo uma entidade, espírito, do mais alto nível de elevação que nós podemos sequer imaginar. E que estava presente na formação do planeta e do sistema solar. Ou seja, estamos falando aí de algo em torno de 5 bilhões de anos aproximadamente. Outras correntes muito mais antigas do que a judaica, os sumérios, os fenícios, o livro de Enoque, só recentemente traduzido, apontam essa mesma figura com a mesma característica, como sendo aquilo que hoje se convencionou chamar de o Cristo cósmico. Não um personagem humano, mas um espírito do mais alto grau de elevação e que tem sob sua responsabilidade e comando todo o nosso sistema solar. Olha o tamanho do cara. Eu fico imaginando ele lá, tadinho, pobrezinho, carregado naquela cruz, todo flagelado. Brigava tanto com a mamãe porque ela tinha um quadro de Jesus pendurado na cruz, na sala de casa, e eu achava aquilo tão feio. Até que um dia eu cheguei para ela e falei, mãe, meu pai tinha falecido recentemente, a gente devia ter tirado uma fotografia do pai no caixão, né? E colocado aqui na sala do lado de Jesus, que você acha? Aí caiu a ficha, não falou nada, depois ela tirou aquele quadro. Então, é uma coisa mórbida, né? Que foi cultivada e curtida nas nossas mentes. Mas, vamos voltar para 2025, que é o que nos interessa agora, né? Já chegando no final e entrando, a partir de alguns dias, no segundo quartil do século XXI. 16 começa o segundo quarto do século. Eu sei, no meio acadêmico, sempre foi muito comum a figura de um mentor, né? Quando a pessoa vai fazer um doutorado, mestrado, sempre escolhe um professor, um mestre, para ser o seu mentor e preparar a sua tese. Agora, no meio acadêmico, isso não era muito comum, mas acabou se proliferando. O setor corporativo começou também a adotar esse sistema, e sempre que alguém ia ser promovido para um cargo mais elevado, era escolhido alguém acima, hierarquicamente, para conduzir, orientar. Essa figura do mentor
se tornou um pouco mais popular entre nós, em especial depois do advento das redes de comunicação, da internet. Então, muitos daqueles que tinham muita bagagem, muita experiência e capacidade de se comunicar, começaram a promover e distribuir os seus conhecimentos através das redes sociais. Muitos tiveram muito sucesso, gente que ganhou muito dinheiro, se tornou famoso. E aí se passou a ter um conceito mais atual de mentoria. Os cursos, as mentorias ganharam vulto, em especial depois da pandemia. E há aqueles que se tornaram expoentes nessa área, tanto no Brasil quanto no exterior. Pessoas que são extremamente populares, conhecidas, vendendo mentoria, vendendo seus conhecimentos. Quanto mais larga a experiência, a pessoa com 30, 40 anos de experiência numa determinada área tem muito valor, né? Mas efetividade tinha a sua colocação. No entanto, no meio disso tudo, vende-se também muita fumaça, né? Tem muita picareta, tem muita gente que vende umas coisas assim absurdas, que o povo adora, né? É uma festa. Em contrapartida, a gente vê as casas como a nossa aqui, tantas milhares de outras, assim como templos religiosos de toda ordem, e principalmente hospitais e clínicas psiquiátricas e psicológicas com agendas lotadas, porque nunca houve tanta gente ansiosa e depressiva. E o Brasil é, lamentavelmente, detentor de um trágico recorde de depressivos e ansiosos e o maior consumidor de medicamentos químicos para conter ansiedade e depressão. Eu diria que de nós aqui, talvez 0,5% não seja, nem 0,5%, nem ansioso, nem depressivo. Os outros 99,5% somos. Realidade, é direta, velho. Me contradiz alguém se tiver alguém que não sofra de ansiedade e de depressão. Puxa vida, temos muito a aprender com vocês, muito a colaborar com nós. Quem sabe? Mas, tirando a brincadeira de lado, é um fato realmente preocupante que vem sendo colocado a público há muito tempo. Todas as sociedades médicas do mundo, Organização Mundial de Saúde, não importa. Por que eu estou fazendo essa colocação de mentoria e doença e transtornos mentais? Porque até onde eu tenho conhecimento, e olha que eu me debruço sobre isso há uns 2 anos, com muito afinco, pesquisei muito, li muito, conversei com muitas pessoas, com profissionais da área, com pessoas doentes que se tratam, com gente com transtornos de todos os tipos, né? O Fabinho é um querido com quem eu converso muito sobre isso, tem bastante troca de informações. E, lamentavelmente, eu cheguei a uma conclusão triste. E, até agora, a gente está botando os pezinhos em Marte, daqui a pouco, a gente está construindo estações espaciais internacionais, agora já estamos querendo fazer mineração no fundo do oceano, mas uma solução para os transportes. Todas as medicações atualmente em uso, mesmo as mais avançadas, só fazem malmudança a alisar os sintomas, mitigar os sintomas. E não é nada. A grande maioria de nós tem que tomar uma pedrinha e tomar uma pedrinha para poder dormir e tomar uma pedrinha para amanhã para poder ir para a rua. Nós estamos viciados, dependentes ao extremo. Verdade, mas não são só vocês, não.
Eu não estou pedindo para ninguém se acusar aqui, não, mas é uma realidade. Tá? E há aqueles que buscam outras alternativas, o álcool, as drogas psicoativas, maconha, crack, cocaína, que bem. Eu vejo crianças de 14, 15 anos de idade, a idade de vocês, um grupo coletivo do qual eu faço parte ali perto de casa, estão totalmente perdidas, desorientadas, não tem com quem conversar em casa, só ouvem gritos, impropérios, brigas, seja entre os pais, parentes, outro mora com a avó, outro a mãe fugiu de casa. Meu, só história de horror. E esses jovens estão perdidos, assim como nós, adultos, velhos. Não estamos muito diferentes, não. E se a gente observar aquilo que a gente conhece, o pouco que nós conhecemos, o extrato, o conteúdo base, moral e ético da mensagem desse cara de quem falamos, Yeshua, Jesus, Oxford, Sofia, qualquer que seja o nome dele, ali tem todas as fórmulas necessárias para a gente encontrar exatamente isso. Equilíbrio, paz, sanidade mental. De maneira simples, objetiva, clara, para qualquer criança poder entender. E, no entanto, por conta das religiões que se degladiam umas com as outras, da polarização de discussões estéreis no campo da sociedade humana, em todas as nações, é o que menos se dá atenção. E a gente fica pedindo, ó Deus, por favor, socorro no nosso planeta. Ó Pai, ajuda a minha família. Dá o pão de cada dia. Perdoa as minhas ofensas. Gente, acorda. Não existe esse Pai que nos fizeram acreditar. Isso é uma falácia, é uma mentira. Da pior espécie. O arquiteto do universo, aquele que criou tudo, ele já nos deu toda a bagagem necessária para que nós possamos administrarmos as nossas vidas da melhor maneira possível. Agora cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, gente. E não é ficar rezando e orando, não. É mudar a maneira de pensar, é mudar os nossos sentimentos, a nossa forma de se expressar e as nossas ações. Essas 4 formas de expressão que todos temos. E usar o aprendizado que temos recebido, gente, não precisa muito. Quem é que leu o Sermão do Monte? 3, 4 páginas, dependendo do formato e da fonte do Evangelho. Quem já leu o Sermão do Monte? Nem lembro. A gente não entendeu nada daquilo que ele veio nos ensinar. Então, por que adianta a gente comemorar Natal? Que é outra falácia, porque ele não nasceu em dezembro. Isso aí foi uma invenção para criar um feriado lucrativo. O Oriente Médio, nessa época do ano, é um frio do cão. Tem nada a ver com o que é descrito no momento em que ele supostamente nasceu ali naquela manjedoura, ele não fica congelado, ele e os pais. Mas, piadinhas à parte, me perdoem, eu estou sendo puro conosco. Tá? Propositadamente, porque a gente tem que acordar, gente. Está na hora da gente deixar de delegar a solução dos nossos problemas ao Pai do céu. E nós fazemos o quê? Ficamos sentados esperando?
A gente consegue tanta coisa, a gente estuda, a gente trabalha, a gente se lasca para comprar um monte de coisa. Muitos fazem um curso superior, outros iniciam um negócio, constroem casas, constroem famílias, mas quem trabalha para consertar a si próprio? A gente não tem tempo para isso, porque a gente está sempre querendo consertar o outro. Nós somos todos carpinteiros do universo, como dizia Raul Seixas. Estão sempre querendo arrumar o cabelo, a crença política, a maneira de falar do outro. E não olhamos para nós mesmos. A gente vem em busca de auxílio espiritual, recebe uma orientação maravilhosa de algum amigo querido que vem, está todas coordenadas. Ah, pronto, agora eu resolvi o meu problema. Como? Se a gente não faz aquilo que é minimamente a nossa necessidade básica, que é buscar sanidade para nós mesmos. Isso não é difícil, mas exige dedicação, disciplina. Qual cansa de falar sobre estoicismo, sobre vários métodos utilizados por mestres de todas as linhas, não apenas do espiritismo, e principalmente a importância de nós dedicarmos algum tempo do nosso dia para meditarmos, olharmos para dentro de nós mesmos, observarmos a natureza, sentirmos os nossos corpos, o batimento cardíaco, expressarmos gratidão à vida por tudo aquilo que ela nos dá. No entanto, a gente passa horas diariamente nas telinhas e nos telões, intoxicando a nossa mente com um monte de porcaria, com lixo tóxico. E depois não conseguimos dormir, claro. A gente não compreende o básico do funcionamento da nossa mente. Porque a gente não para um minuto para, pelo menos, tentar entender o que é mente e o que é consciência. A mente é o sistema operacional, é a central de comando do nosso corpo. A consciência é o controle disso. É o que está ligado diretamente ao nosso espírito mortal. Ela deveria assumir o comando das nossas mentes, mas a gente não deixa. Quem toma o controle, via de regra, são os nossos pensamentos desconexos, disparatados, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas lembranças, a nossa memória mentirosa da adolescência. A gente vive relembrando coisas. Emoções, os nossos sentimentos, principalmente as nossas lembranças mentirosas, a nossa memória é mentirosa, a gente vive relembrando coisas do passado, mas que não correspondem à realidade. É seletivo, e principalmente aquelas vozes interiores que nos comandam, que são os frutos do nosso ego, que nos alimentam com desejo ilimitado de um monte de coisas que a gente não sabe o que não conseguiu o que queremos, e aí o desejo nós temos medo de perder o que já temos, de não conseguir o que queremos, ou medo. Onde estiver o teu tesouro, aí estará teu coração. A gente esquece de se amar. Ah, mas eu tenho que amar o próximo. Espera aí, a frase não foi essa. Ele deixou bem claro. Amar ao próximo, sim. Como aqui mesmo, a gente tem que aprender primeiro a se amar. A se reconhecer como um ser único, inigualável no universo, com infinitos potenciais de crescimento e de evolução. Não existe nenhum ser humano superior a nenhum de nós. Todos estamos no mesmo patamar.
Então, eu queria só deixar uma sugestão para todos nós aqui, vale para mim também. Tira meia horinha, não precisa mais disso, a não ser quem seja semi-analfabeto, que tenha dificuldade para ler um texto de 2, 3 páginas. Infelizmente, há muitos, inclusive, formados em faculdades. Mas leia o Sermão do Monte e reflita, medite sobre cada uma daquelas bem-aventuranças ditas por Yeshua ou por Jesus. Ali está resumido todo o seu conteúdo ético e moral. Isso não sou eu que acho. Um dos seres humanos mais importantes do século passado conseguiu, sem nenhum ato de violência, libertar uma nação, a maior nação da Ásia naquela época do domínio do Império Britânico, Mahatma Gandhi. Ele disse isso: se todos os escritos humanos se perdessem e restasse apenas uma única cópia do Sermão do Monte, nada estaria perdido. E ele não era cristão. Está lá ao nosso alcance. Vamos fazer esse trabalhinho em benefício de nós mesmos, para tentarmos entender um pouquinho sobre isso aqui, porque talvez você esteja estragando na cara de muita gente. Mas eu acho que é verdade a gente fazer essa reflexão. Se é que a gente realmente quer continuar se dizendo, meu Deus, um aprendiz sabe pelo menos. Vamos fazer o que um aprendiz sabe pelo menos o que é dar, daquilo que ele se propõe a aprender. Nós sabemos disso. Estamos juntos? Ótimo final de ano. Um Feliz Natal. Um próspero ano novo. Palavras vazias que não têm nenhum significado, são só repetidas aleatoriamente. Hoje em dia nem se pronuncia mais, porque é só mandar emojis ou aquelas montes de imagenzinhas cheias de coloridos. Eu vejo aquelas luzinhas nervosas piscando nos prédios. Ai, Deus, quanta hipocrisia nós chegamos a cultivar entre nós para destruir totalmente o que tem maior sentido e que daria a cura para todas as doenças do planeta hoje, que é a mensagem de Jesus, que a gente converteu nisso. Tudo isso. Está tudo bem, nós fomos criados assim. Mas eu acho que a gente já cresceu um bocadinho. E antes de encerrar a nossa jornada por aqui, porque para muitos de nós, eu inclusive já passamos muito da metade do caminho, não tem mais tempo para perder, não. Beijo no coração de todos, beijo em paz, uma ótima semana.